Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje eu te convido a estudar um conteúdo aí que, querendo ou não, é uma continuação da última aula, que foi sobre ligações químicas, tá? Só que antes mesmo de explicar sobre o conteúdo, eu gostaria de te levar para uma pequena reflexão. Então vamos lá, que tem aí na tela. Então, não sei se você já parou para pensar, mas por que será que as lagartixas elas andam pela parede e nós não conseguimos? Você já parou para pensar nisso? Será como seria legal se nós conseguíssemos, né, andar pelas paredes aí igual a lagartixa? Então, a resposta disso, ela tem a ver com a aula que nós vamos ver agora, tá? Sobre as interações intermoleculares. Alguns autores também chamam essas interações aí de forças intermoleculares. Então, essas forças é um dos motivos que fazem, né, as lagartixas andarem pelas paredes e nós não. Então, vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Então, as interações intermoleculares, elas são forças atrativas entre as moléculas. Na última aula eu expliquei para vocês acerca das ligações químicas, que elas ocorrem o quê? Na tentativa de um átomo se estabilizar com o outro, compartilhando, doando ou perdendo, né? Perdendo, recebendo ou compartilhando elétrons. Então, ao fazer isso, os átomos acabam fazendo ligações entre si e atinge aí a sua estabilidade eletrônica, eles ficam estáveis. Então, basicamente é isso. O objetivo de uma ligação química é deixar átomos estáveis, ok? E a partir dessas ligações químicas é que são formadas todas as substâncias que nós conhecemos no mundo, certo? Então, beleza, um átomo se une com o outro, forma uma ligação química, certo? Hoje vocês vão conhecer, além dessa ligação química, outras forças que vão atuar sobre esses átomos, né, que agora são moléculas, certo? E que vão fazer com que seja possível a existência dos três estados físicos que nós conhecemos: sólido, líquido e gasoso, certinho? Então, a primeira força, pessoal, que eu vou apresentar para vocês é a força íon-dipolo. Essa daí vai ser uma interação forte entre um íon e uma molécula polar. Então, ao decorrer dessa aula, eu vou falar bastante para vocês com relação à polaridade, apolaridade. O que é isso? Você com certeza já pegou um ímã, uma pilha, uma bateria, e você já manipulou esse objeto aí nas suas mãos, certo? Então, se você prestou atenção, uma pilha ela é composta por dois polos. Vai ter um lado positivo e um lado negativo. São esses polos que eu vou me referir aqui durante a aula. É claro que não vai ser uma pilha, mas é como a carga em si que eu estou me referindo, tá? Em uma molécula, ela pode ser do tipo, um lado da molécula pode possuir uma carga positiva e o outro lado da molécula pode possuir uma carga negativa. E também existem moléculas que só têm uma carga, por exemplo, só positivo ou então só negativo. Então, nesse caso aí, a molécula não tem polaridade, ou seja, ela é apolar, certinho? Então, vamos lá. As forças íon-dipolo, como eu estava dizendo, ela vai acontecer entre um íon. O que é íon? Relembrando, é um átomo que era neutro e agora ele possui carga, ou positiva ou negativa. No caso aí da molécula da água, nós sabemos que ela é composta por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certinho? Então, o oxigênio, quem prestou atenção na aula sobre tabela periódica, viu que o oxigênio ele é um átomo muito eletronegativo. O que é isso? A capacidade dele de capturar elétrons para si e ficar estável é alta, tá?
E isso faz com que ele tenha uma carga um tanto quanto negativa, certinho? Já o hidrogênio é o oposto. A característica dele é de perder elétrons para que consiga fazer uma ligação química, por exemplo, tá? Então, quando você une uma molécula polar, você vai ter dois polos, um lado positivo e um lado negativo, certinho? E esses íons, eles vão interagir justamente a carga positiva dos hidrogênios vai ser atraída pelos ânions. O que é ânion? Voltando para mim. Ânion é quando um átomo era neutro e ele ganhou elétrons, aí ele ficou com a carga negativa. Certinho? É ânion. E o que é cátion? É o oposto, é quando o átomo perde elétrons e aí fica com uma carga positiva. Aí vira um cátion. É isso. Então, a carga negativa do oxigênio é atraída pelos cátions, né? No caso, os hidrogênios. Então, é isso, essa primeira força. Segunda força, ou segunda interação intermolecular, são as forças dipolo-dipolo, ou seja, é uma interação forte entre moléculas polares. Então, aqui nesse momento da aula, eu estou explicando para vocês algumas forças intermoleculares que acontecem tanto com moléculas polares, ou seja, existem polos, quanto com moléculas apolares. Então, agora eu estou explicando a segunda força, é com moléculas do tipo polares, tem polos, tá? Então, um exemplo aí é o ácido clorídrico, que é o HCl. Aí vocês veem aí, azulzinho é a formulazinha dele, HCl. E o que vocês veem aí com um sinal mais, sinal menos, são os deltas, que ele explicita a carga de cada átomo. Os hidrogênios, eles são positivos, né? E os cloros têm a característica negativa, certo? Então, por isso que essa força é chamada de dipolo. As moléculas aí vão formar esses dois polos. Terceira ligação de hidrogênio. Pessoal, atenção aqui. Se vocês forem pegar os livros mais antigos de química, ou então os fóruns de discussão aí da internet mais antigos, eles vão falar que essa ligação de hidrogênio é ponte de hidrogênio. Só que faz muito tempo que não se utiliza mais essa nomenclatura, tá? Porque não é formada uma ponte, é formada uma ligação. Então, por isso o nome mudou para ligação de hidrogênio. E como é que vai acontecer? Ela é uma interação mais forte de todas e vai acontecer entre um átomo de hidrogênio, que ele vai poder ser ligado a flúor, nitrogênio ou oxigênio. Aqui para vocês lembrarem, é só vocês lembrarem que o hidrogênio ele é ligado por FON. O que é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Esses três átomos aí. Toda vez que vocês tiverem um hidrogênio ligado a qualquer um desses três átomos, vocês estão diante da força intermolecular de ligação de hidrogênio. É a mais forte de todas. Então, aí tem uma moléculazinha representando a própria molécula de água. O hidrogênio está ligado ao oxigênio, ó. Então, formando a ligação de hidrogênio, certo? A quarta força, força de dispersão de London. O que é isso? Essa força ela vai existir aí em todas as moléculas e elas vão ser as mais fracas. Essas forças aí elas também podem ser chamadas de força de Van der Waals. Então, lembra que eu comecei a aula falando um pouquinho sobre questionando por que as lagartixas andam pela parede e nós não? Então, um dos motivos aí é exatamente pelas forças de Van der Waals, tá? As patas da lagartixa, se você for observar bem pertinho, elas são cheias de microfilamentos. Então, são bem partidas, é como se fosse vários jogos da velha, vários. E isso faz com que a superfície de contato da pata entre em contato com a forma mais precisa com a parede, então vai ter uma maior aderência e assim ela consegue fixar.
Pode ser uma parede aí lisa, pode ter rugas, pode ser uma superfície úmida, não interessa. Essas forças aí de Van der Waals, elas vão atuar da mesma forma e é isso que faz, então, as lagartixas andarem aí pelas paredes, certinho? Então, vamos lá entender mais um pouquinho. Então, um exemplo, vocês têm aí uma molécula formada por 2 átomos de cloro. Então, está existindo uma ligação covalente intramolecular e apolar. Por que apolar? Lembrando, para ter polos, um átomo vai ter que ter uma característica negativa e o outro positivo. Como aí você tem 2 átomos iguais, 2 cloros, os dois vão ter a mesma força, né? Eles são halogênios, eles têm uma característica forte de capturar elétrons, mas como tem 2 do mesmo, então os dois vão ter a mesma força. Então não vai existir polos. Então a molécula é apolar, certinho? Então nesse caso aí, a força existente é a de dispersão de London, a mais fraca de todas. Você consegue... Professor, por que o senhor fala mais forte, mais fraco? Vocês vão entender já já quando eu estiver falando sobre ponto de fusão, ponto de ebulição. É só você pensar o que? A água evaporando, ela está ebulindo. Então, como é que é fácil romper essas ligações? Vai depender de quê? Então, tudo isso daí vai estar interrelacionado, tá? Com as forças intermoleculares. Já já eu explico para vocês. Então, as forças atrativas entre as moléculas, é justamente isso que eu vou falar agora. Elas vão influenciar nas suas propriedades de quê? De solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Então, aqui, ó, quanto maior for a força intermolecular, mais difícil vai ser você romper os átomos de uma molécula, certo? Então, quanto mais fraca for a força, facinho você vai conseguir ebulir ou então fundir essa substância, certo? Lembrando, o que é fusão mesmo? Você tem um gelo, ele está sólido, a água está sólida, vai derreter, então você está fundindo, tá? Então a água está líquida e ela vai evaporar, ela está ebulindo, tá? Então ebulição e fusão é nesse sentido aí que eu estou me referindo agora. Então, vou falar um pouquinho sobre os compostos. Hidrocarbonetos são aqueles compostos formados só por carbono e hidrogênio. Como é que eles se comportam? As moléculas, né, elas não vão interagir com a água, ou seja, elas são apolares. E os pontos de... Elas possuem ponto de fusão e de ebulição baixos, pois as forças de London são fracas. Então, foi exatamente aí que eu expliquei. Ó, se a força intermolecular é fraca, tu consegue ebulir ou então fundir com maior facilidade essas moléculas. É isso. Então, com relação aos álcoois, nos álcoois vai existir o quê? Ligação de hidrogênio. Então, é uma força forte, tá? Então, o ponto de fusão e ebulição são mais altos do que os hidrocarbonetos, por exemplo. Certo? Éter, o que é isso? É outro composto orgânico. Também você consegue solubilizar em água e é polar. Então, toda vez que eu estiver falando que um composto ele é polar, você consegue solubilizar ele na água, tá? E quando não é polar, então ele só vai conseguir solubilizar com compostos apolares. Você vai conseguir solubilizar graxa, daquela que utiliza na oficina, na água? Não vai. A graxa ela é apolar e a água ela é polar. Então você vai conseguir limpar a sua mão que está suja de graxa como? Você utilizando uma substância que também seja apolar. Por exemplo, gasolina, você conseguiria, tá? Então elas possuem ponto de fusão e ebulição próximos aos hidrocarbonetos, tá? E existe uma ligação de polo fraca. Aldeídos e cetonas também são outros compostos orgânicos. Pessoal, estou falando esses nomezinhos, talvez vocês não lembrem de cara, mas são compostos orgânicos que nas futuras aulas nós vamos estar relembrando para vocês desses compostos orgânicos. Eu só quero que vocês compreendam que cada composto tem um ponto de fusão e ebulição diferente, porque as forças que atuam sobre suas moléculas
para umas são fracas, para outras são fortes, tá? Então, é mais nesse sentido que eu quero que vocês se atentem. Então, para os aldeídos e cetonas, eles também são solúveis em água, fazem ligação de hidrogênio, tá? E tem ponto de fusão e ebulição mais alto do que os hidrocarbonetos. São menores que os álcoois, pois cetonas não fazem ligação de hidrogênio, tá? Entre si, como está sendo ilustrado aí. Ácidos carboxílicos também são solúveis em água, fazem ligação de hidrogênio e tem ponto de fusão e ebulição mais alto do que os aldeídos e cetonas, desculpem. Por fim, nós temos aminas e amidas, que elas também são solúveis em água, fazem ligação de hidrogênio com a água, tá? E nesse caso aí, pessoal, eu gostaria que vocês se atentassem para o que se refere à natureza da cadeia, das ligações. Quanto maior for a molécula, mais difícil é você ebulir ou então fundir a substância, tá? Porque as forças intermoleculares vão atuar com maior precisão, certo? Então, com relação à solubilidade, nós temos aí menos solúveis em água, as forças de London, são os hidrocarbonetos. Depois vai aumentando um pouquinho a força de polo. E por fim, são as mais solúveis em água e a ligação de hidrogênio. Por quê? Porque a água é um exemplo de ligação de hidrogênio. Então, obviamente, as substâncias que são mais parecidas com a água, elas vão possuir um maior grau de solubilidade, tá? Afinal, semelhantes dissolvem semelhantes. É isso, nesse sentido aí. Então, tem um resuminho aí sobre as moléculas apolares. Nós temos quais forças? Dispersão de London e dipolo induzido. E para a molécula polar, nós temos FON, que é a ligação de hidrogênio, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, são as mais fortes de todas, tá? E também para as moléculas polares, nós temos a dipolo permanente, que elas são mais fortes que a induzido. Então vamos lá, no momentozinho da gente dar uma praticada, que nós acabamos de internalizar, espero eu. Essa questão é retirada da coletânea Prova Enem, a unidade 1, página 181. No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais devido a seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilização no óleo da mamona é A. Então essa questão aqui ela está te perguntando o que é que faz com que essas substâncias não sejam solubilizadas no óleo. Então vamos lá, lembrando, o óleo ele tem a característica apolar. Essa questão você infelizmente vai ter que saber essas técnicas aí que permeiam o laboratório, né? Por exemplo, a primeira, lipofilia. O que seria esse lipo? Então aí seria uma técnica relacionada com óleos, tá? Então, se a substância ela não se mistura com óleo, eu vou utilizar essa técnica. Então, essa daí já estaria eliminada, tá? A alternativa C e a D, elas têm mais com relação à coloração das substâncias. E a E está relacionada com as membranas que tem, por exemplo, no nosso organismo. Então,
Quem lembra pelo menos do prefixo hidro, já sabe que é algo relacionado aí com água. Então, se a substância que ela é tóxica não se relaciona com óleo, você vai utilizar uma técnica que ela vai se relacionar com água, para que ocorra essa separação, tá? Então, esse daí seria o nosso gabarito, alternativa B, hidrofilia. Próxima questão, a prova Enem, unidade 1. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenglicol. Aí tá aí as substâncias mencionadas, as estruturas, tá? Gostaria que vocês ficassem atentos que você vai ter hidrogênio, bastante hidrogênio nas duas moléculas, e junto com o hidrogênio você tem qual átomo? O oxigênio. Então, quem prestou atenção na aula, viu que hidrogênio ligado a FON é qual tipo de ligação? Vamos lá para o comando da questão. Desculpa. A retenção da água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila. O que é hidroxila? OH, né? Que foi o que eu acabei de dizer. Com a umidade contida nos ambientes por meio de quê? Então, vocês já viram aí, né? Por que a ligação de hidrogênio? Porque eu expliquei. Hidrogênio ligado a FON, oxigênio, flúor ou nitrogênio, ela é configurada como uma ligação de hidrogênio. Então, por isso que o gabarito da questão é ligação de hidrogênio. Gente, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Para tirar as dúvidas, basta você ficar de olho na nossa plataforma. E eu espero você numa próxima aula. Tchau, tchau!